nos eixos coordenados para facilitar a tua vida. Por exemplo, a equação aqui de cima são só forças horizontais, ou pelo menos só as componentes horizontais da força, e aqui embaixo as componentes verticais. Isso é muito importante porque na aula passada a gente aprendeu a decompor vetor. Né, eu mostrei para você lá o seno e o cosseno, lembra? Daí eu falava assim, ó, para você obter o cateto oposto ali, era cosseno, o cateto adjacente com cosseno. Perfeito. Aqui o cateto adjacente vai ser os horizontais, os x's, e os catetos opostos, né, os verticais, os y's. Então, vai ter tudo a ver com seno e com cosseno essas contas aqui, resumindo. Até ele já mostra aqui, ó, cosseno, que é o cateto adjacente, igual o força resultante em x, dividido pela força resultante total, né? Lembrando que pode ser que a tua força resultante seja um vetor diagonal. Tipo essa aqui, olha só. Essa é a força total que está agindo ali sobre o objeto. Mas a gente sempre pode decompor ela na componente horizontal e na vertical. A gente não faz isso para prejudicar, para ficar mais difícil, muito pelo contrário. É muito mais fácil tu trabalhar separadamente. Porque a x não envolve a y e a y não envolve a x. Porque elas estão em coordenadas diferentes, estão em eixos diferentes, isso facilita a nossa vida. É isso. Eu sei, desculpa te interromper, mas eu sei que ele mostra lá nas imagens e geralmente eu acho que são 3 forças, 3, 4. Uma delas é em equilíbrio. Aí ele fala, por essa daqui, então a gente tem em mente, porque acho que é 0, não dá pra fazer nada. Eu acho que entendi o que tu quis dizer. Uhum. E depois tem as outras forças que tem que calcular para poder, sei lá, chegar no resultado. Sim, porque ele fala assim, ó, está em equilíbrio, e ele te dá o valor de uma força. E daí, sabendo que está em equilíbrio, tu pode tentar descobrir a outra. A ideia é essa, entendeu? Beleza. Muito bem, daí ele vai falar um monte de situações que podem ocorrer. Olha, isso aqui é tudo bem fundamental, então pode ocorrer tudo, apesar de parecer difícil. Né? Vamos torcer para que sempre ocorra colinear. Ou seja, elas estarem sempre sobre a mesma reta. Porque daí facilita a vida. E daí tu não precisa se preocupar com decomposição vetorial. É só somar mesmo. Às vezes, não vai ser o caso. Né? E normalmente não é o caso. As forças não colineares. Não é o caso, né? Então vai ser esse caso aqui sempre, ó, de modo geral. Que é os casos não colineares, né? Forças completamente distintas aqui, em direções distintas. Aí tu já pode ver que complica um pouco, mas na prática tu tem que decorar uma coisa lá da matemática, que é como somar vetores. Passarinho tomando banho na água do cachorro, que bonitinho. Queria te mostrar, muito bonito. Daí... Ô amor, vai ver, o passarinho lá tomando banho. Daí eu quero te mostrar isso aqui, olha só. Ah, fugiu. A força, minha amiga, a força vai ser igual a essa fórmula. Na situação mais complexa que tem, a força vai ser calculada por essa fórmula aqui. E isso estava lá no slide, só não estava muito bem apresentado. Então eu vou te pedir para... Bem, eu não vou te pedir nada, eu vou ser mais legal ainda. Não anote, eu vou te mandar no WhatsApp. Depois se preocupe em anotar. Essa equação aqui, ela te dá essa força roxa em função das outras duas forças, F1 e F2. Ok? Então, note que essa força roxa é a resultante, é o que surge da força F1 e da força F2 somadas. É isso que surge. Então, por exemplo, imagina o aparelhinho lá de dentro empurrando ele para essa direção e um outro negócio do aparelho empurrando para outra. Na prática, a força vai ser na direção roxa. E a intensidade dessa força pode ser calculada por essa fórmula aqui. Okay? Ela pode ser calculada por essa fórmula, então note que tem um monte de coisas ao quadrado, né? Então a força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado, mais outra força, e aqui vem um ponto importante. Esse começo aqui é igual ao teorema de Pitágoras, que a gente trabalhou na aula passada. Então, daí por isso fica fácil de decorar, porque o resto vai ser, ó, 2 vezes a força 1, a força 2 e o cosseno do ângulo entre elas. Então é só isso que tem de diferente para o teorema de Pitágoras. Okay? A gente costuma chamar essa regra aí de lei dos cossenos. Essa aí é 2 vezes. Eu até falei para ti da lei dos cossenos ontem. Isso. Daí ele vai ter vários exemplos aqui. Eu quero fazer um deles.
Legal que eu já dei essa aula hoje, eu já sei que tem um que não vale a pena fazer, mas esse aqui vale, ó. Vamos fazer aqui, eu vou fazer, depois eu vou te mandar, tá bom? Deixa eu fazer aqui. Daí a gente já termina esse assunto e já pode ir para um outro mais interessante. Tudo bem. Opa, Tá, não e tá depois muito eu bem queria reduzido pegar aqui. um exercício dele lá desse Tá bom. daí, de função lá, aquele Pode matemática. já preparando aí enquanto eu tô explicando, tá? Tá. Porque aqueles exercícios lá, eles variam de cobrança, assim, de uma forma muito estranha. Duas forças de... É que se eu ficar usando aquele slide lá que não tem explicação nenhuma, você não vai entender, não vai ter exemplos, não vai ter ilustração de nada, sabe? Então eu achei melhor usar o livro nessa aula. Acabando esse exercício, a gente já veria torque. Duas forças de mesma intensidade F formando um ângulo de 60 graus. Então vamos desenhar. Uma para cá, outra para cá. Olha só, elas têm a mesma intensidade, elas têm o mesmo tamanho na prática. A intensidade de um vetor, isso não está muito bem explicado lá, no teu slide, mas ele tem a ver com o tamanho do vetor. Então eu fiz um desenho supondo que é o mesmo tamanho. E supondo que aqui é um ângulo de 60 graus, de acordo com o enunciado. Muito bem. Então agora vai ter uma resultante. Vai ser uma resultante mais ou menos assim. No meio. Exato. Agora, qual é o valor dessa resultante, né? Temos que utilizar isso. Mais 2 vezes x vezes y. Isso. Ah, não, é o quadrado, isso aqui... do quadrado. É tudo ao quadrado. Tudo que tu falou só que é ao quadrado, exatamente. Mas f ao quadrado, mais f ao quadrado, mais 2 vezes f vezes f, cosseno de 60. Sim. Então... A força, ela vai estar em... Oi? Qual que é a unidade da força? Newtons. Sempre newtons. Isso, newtons. O cosseno de 60 é um ângulo que tu vai ter que decorar, a menos que tu possa usar a calculadora, mas é o que a gente chama de ângulo notável. É notável porque aparece com muita frequência. 60? O cosseno de 60 é um ângulo que aparece com muita frequência. A resposta é 1/2, tá bom? O ângulo de 60 é 1/2. O cosseno de 60 é 1/2. Então, na prática... Deixa eu só ver se eu fiz 2f ao quadrado, mais 2f ao quadrado aqui, que é a parte aplicada. Depois, 2 vezes... daí é a lei dos cossenos, né? 2 vezes as duas forças, cosseno do ângulo. Daí que veio o caso, né? O f vezes f dá f ao quadrado, né? Porque uma coisa vezes ela mesma é ela ao quadrado, né? Então, é 2f ao quadrado. Por isso que é f ao quadrado. Isso. E daí o cosseno de 60 é 1/2. Daí corta com esse 2 da frente, que veio da fórmula. Então, corta esse 2 com esse 2, por matemática básica, né? Álgebra. Fica com 2f² mais f ao quadrado, que é 3f ao quadrado. Tudo bem? Alguma dúvida? É sempre ao quadrado o resultado também? Na lei dos cossenos, sim, mas tu não vai deixar a resposta ao quadrado, porque a gente quer a força, não a força ao quadrado, né? Sim. Então tem que aplicar a raiz quadrada. Que é na calculadora. Mais ou menos. De modo geral, a gente deixa a raiz de 3 quando aparece. Mas se tu quiser o número decimal, é 1,73. Tá. Mais um monte de coisa, mas a gente corta no 73. Vou deixar os dois aí que escolha. Isso. Olha só, uma coisa óbvia acabou de acontecer. A força total, né, a força resultante é maior do que as forcinhas que estavam formando ela. Pois É de se esperar, né? Então, ó, raiz de 3 é um número que é maior que 1. Então, tu tá multiplicando 1,71 pelo valor da força, ou seja, tá dando uma força maior, que é o que a gente espera. Senão estaria Mas errado. sempre vai, né? Porque uma mais a outra, então vai ser sempre maior. Exatamente isso. Então, se por acaso chegar numa resposta que é menor, pode ter certeza que tá errado. Tá mal. E aí, qual exercício tu quer que eu faça? Qualquer um que tenha uma Vai ter que me imagem mandar, que eu tá? tenho. Tá, deixa eu abrir Qualquer um? aqui. Não, tu mandou ontem. Mandei que tenha uma imagem que eu tenho que traçar a linha lá perpendicular.
Ah, o torque, tá bom. Bem, mas antes A gente de não fazer... fez o torque ainda, vamos então. Tá. eu quero passar a teoria do torque, porque se a gente fazer o exercício, às vezes o exercício é meio difícil, não vai entender as bases. Ó, eu sei que tem aqui porque eu tava dando aula disso hoje, então relax. Ó, até esse assunto aqui, ó, tem esse negócio de dente. O torque vem só depois, pra tu ver. Sim. O torque vem agora, ó. Então, se liga. Torque, ele tá explicando pra gente aqui que, de modo geral, o torque é força vezes a distância até o eixo de rotação. A gente chama essa distância... Isso, a distância perpendicular até o eixo de rotação. A gente chama isso de braço, tá bom? Muito bem, então vamos ver um exemplo. Aqui tem vários exemplos, né? Não funciona só dentro do dente, não. Para tu girar essas paradas aqui, ó, o que importa é a força perpendicular que tu tá aplicando nessa vareta aqui, que é a distância até o eixo de rotação que tá aqui no parafuso da roda, entendeu? Tu pode aplicar uma força completamente diagonal aqui, mas na prática só vai importar a componente vertical. Tu já vai entender o que eu quero dizer. Ó, vamos ver esse exemplo extremamente básico primeiro aqui, ó. O eixo de rotação está aqui nesse parafusinho no O, ok? Daí ele está explicando para a gente aqui, depois tu pode pegar esse livro para ler, que ele é muito mais didático que os slides, né, para toda a explicação aqui, que se você aplica uma força exatamente no eixo de rotação, não tem torque, não tem giro, ok? Até porque, né, vai girar o quê, né? Não tem que girar se tu aplicar exatamente ali. Pensa na porta. Se tu tentar empurrar ali o eixinho, não vai dar nada. Também não vai dar nada. Quanto maior a distância, maior o torque, né? Quanto maior a distância, maior o torque. Então, justamente porque, apesar da força ser perpendicular, né, a distância é zero. Então, na prática, matematicamente, a gente conclui que dá zero mesmo também. Aqui a B, ela tá longe ali, a força está sendo aplicada lá no outro canto da peça, mas como não é perpendicular, é paralelo, né? Perceba que a força é paralela à distância aqui. Então, não tem perpendicular. Se é paralelo, não é perpendicular. Portanto, também zero. Zero. Exatamente. O torque ou a força? O torque. A força existe. A força está sendo aplicada ali. Mas o torque é zero. Porque não é perpendicular. Okay? Então, não tem só a ver com a distância, mas tem também a ver com o ângulo, né? Muito bem. Agora aqui, na C, olha só que legal. Nós agora temos um torque, porque existe uma distância perpendicular. A força é o eixo de rotação, tá vendo? Pois é, desenha para mim essa distância perpendicular para eu conseguir entender. Mas já tá aqui, ó, essa seta azul aqui. Essa seta azul? Ela é perpendicular à força, tá vendo? Ela faz 90 graus. Ah, a força, tá. Não, é porque eu tava imaginando a força vindo de baixo também, só que a distância menor. Não, agora eu consigo. Não, é só a vermelhinha, isso aí. Daí, então, tu tens essa distância de 0,2. Tu tens a força aqui e o eixo de rotação. Muito bem, tu tem tudo para tu encontrar o torque. É só multiplicar, né? 0,2 vezes 10. Então, o torque aqui seria 2 Newton vezes metro. A unidade de torque é Newton vezes metro. E aqui vai ser um torque ainda maior, porque a distância é maior. Então, novamente, né? Novamente, a perpendicularidade com o eixo de rotação, que está aqui explícita pela seta azul. Né? Tu tens um ângulo de 90 graus entre a força e a seta azul. Agora o negócio é o seguinte, né? Ver a perpendicularidade é muito fácil. Se ela tiver perpendicular é perfeito, mas não vai estar. Que não é o caso aqui, tá vendo? Aqui tu tem uma barra que gira nesse O aqui, e a força que está sendo aplicada não é perpendicular, é uma força de lado. Não é. Daí a gente tem que saber o Exato. seguinte. Aí eu tenho que desenhar, e é isso que eu tenho que chegar. Ó, o que a gente tem que saber é o seguinte, baseado no exercício anterior, a gente reparou que se a força for paralela, não tem torque. Se a força é perpendicular, tem o torque todo. Muito bem. Então agora vamos trazer isso para esse exercício. A força está sendo aplicada da forma na primeira figura aqui, ó, diagonal. Ela faz um ângulo θ aqui, tá vendo? Com o que seria o eixo de rotação. Claro que o eixo de rotação está aqui, né? Aqui no O, aqui atrás. Mas essa pontilhada é paralela à pontilhada que passa aqui. Então tu vais trabalhar com essa, ok? Tu vais trabalhar com essa, até porque ela é
vertical. Então a gente consegue fazer a nossa decomposição aqui, a mesma decomposição que a gente estava conversando ontem. Okay? Então o foco é fazer a decomposição no ponto onde tu tá aplicando a força. É isso que tu tem que decorar. Eu vou fazer a decomposição no ponto que eu tô aplicando a força. Não no eixo de rotação. Tá, então eu vou onde tá a força. Não importa Exato. se ela Onde tá tá a de... Qualquer jeito que eu tiver, a não ser que ela seja paralela. Se ela tiver paralela, também tem como fazer, não tem como. Não tem. Quer dizer... Tá. Se ela tiver qualquer outro ângulo, vai ter algum se ela tiver, exato. Se ela tiver qualquer outro ângulo, eu vou me basear pela força para poder fazer esse desenho. Exato. Tá. Tu vai se basear lembrando que o que na realidade importa é a parte perpendicular. É a componente perpendicular que importa. Então tu vai sempre buscar essa componente perpendicular. Olha só o que foi feito aqui. A força era essa diagonal. Então a gente decompôs. Da mesma forma a gente decompôs ontem na aula. Tu faz a componente horizontal aqui embaixo, fazendo uma espécie de sombra, entendeu? E tu faz uma sombra vertical também. Ou seja, em outras palavras, esse vetor diagonal pode ser escrito como a soma do F1 e do F2. A soma vetorial de F1 e de F2. Tudo bem até aí? Sim, mas a aí gente tem só que ter a escreve cosseno. Isso, a gente só escreve ele dessa forma. Da mesma forma que a gente escreve o número 5 como a soma de 2 e 3. É só uma outra forma de escrever o vetor F. Mas, no nosso caso aqui, o que importa é que quando estamos falando de torque, é só a componente perpendicular que tem algum efeito. Então vamos se preocupar apenas com o F1. É como se eu estivesse aplicando só o F1, não o F diagonal, entendeu? Na prática eu estou aplicando só o F1. Então perfeito. A distância é D, a força é F1, é só multiplicar D por F1 que eu encontro o torque. Tudo bem? Agora, quem é o F1, né? O F1 vai surgir mediante a decomposição vetorial, igual que nós aprendemos ontem. Eu olho para esse... Oi. Só lá em cima, rapidinho, só para ver um negócio, rapidinho, na imagem de cima. Ah, tá, já tinha o ângulo mostrando que era para esse lado. Tá, por isso o F1. O ângulo tá para aquele lado, porque é para aquele lado que vai ter a perpendicular. É isso. Agora, se no teu problema ele te der um outro ângulo e tu tem que fazer alguma outra lógica de trigonométrica, daí já é um problema da situação ali, entendeu? Vai ter que entender bastante de triângulo para conseguir resolver. Tá, porque se o ângulo estivesse embaixo ao invés de cima, seria o seno. Não seria seno, né? Se ele tivesse aqui, seria seno. Não, ainda seria o F1, mas o F1 estaria aqui, de certa forma ele estaria aqui. Tá bom? Mas vamos focar nesse problema primeiro. Não vai colocar a carroça na frente dos bois, né? Vamos tentar entender esse primeiro. Depois a gente se preocupa com o outro. Então a gente entendeu aqui que o que importa é a componente vertical F1 e quando eu olho para esse problema eu vejo que ele é o cateto adjacente. Concorda comigo? Porque ele está ao lado, adjacência, né? O oposto seria o F2. Professor, mas não tem nada aqui em cima do teta. Não importa. Se tivesse, seria o F2. Concorda comigo? Sim. Pois é. Então, como a gente está preocupado só com a adjacente, vamos trabalhar de F1. Então, o torque vai ser F1 vezes D. Agora, quem é F1? Se eu lembrar do cateto adjacente, é cosseno. O adjacente é cosseno. Por isso que o F1 é F cosseno teta. O vetor que ele te deu lá, o F, o diagonal, vezes o cosseno do ângulo, tá bom? Então é isso. Que é 60 também, né? Nesse caso. Eu não lembro nesse caso. Ele falou que é 60, legal. Então, perfeito. O cosseno de 60 é o meio, é o melhor que tem. Então o torque vai ser a força, que é 10. Vai ser o cosseno de 60, que é meio. E vai ser a distância, que ele falou que é 1 metro. Então é só fazer essa substituição, ok? Então, acabamos encontrando aqui que o torque é 5 Newton vezes metro. Na prática, e o importante desse exercício é tu lembrar que na prática o que importa é a componente perpendicular. É isso. Só isso que importa. Pois é. Agora olha só, eu vou fazer... Nossa. Qual que tu acha que é mais difícil olhando? O primeiro ou o segundo? Eu acho que é o primeiro, né? Não? Errou. Eu também achei quando eu fiz hoje de manhã. Mas é o segundo. Sério? Porque só tem uma força no segundo. Mas tu vai ver por quê. Eu vou fazer o primeiro e o segundo, mas o segundo eu vou querer tua ajuda. Olha, a F2 aí é o torque... Não, pera. Não, a
F3, que o torque é 0. Ah, é legal. Tô gostando de tu tá pensando já na questão. Tem um torque tem 2 torques, na verdade, aqui nessa figura que são 0. Será que tu consegue? Que é o F1 e o F3. Perfeito. Então vamos organizar aqui. Já vou até escrever para tu lembrar depois. F1 e F3 são torque igual a 0, pois o primeiro está exatamente em cima do eixo de rotação, a distância é igual a 0, né? E o outro está paralelo. Ou seja, na prática o que acontece é que o seno é 0, né? Porque o ângulo é 0, né? Então, seno de 0 é 0. Lembrando que é paralelo, tá bom, beleza? Agora vamos para as outras. Só que quem nos importa é F2 e F4, certo? Então, a gente nota que existe a distância 10, quando a força está perfeitamente perpendicular, né? Eu reparo a perpendicularidade aqui, ó, 90 graus, tá vendo? Entre a distância e o eixo de rotação. Poderia até pensar aqui se eu quisesse. O importante é notar essa perpendicularidade de 90 graus. Mas isso está bem claro aqui no problema, né? Tanto faz em cima ou embaixo. Então, é que eu tinha pensado em cima aí, né? É que ele não quis colocar o 10 aqui porque ia estragar o desenho, né? Mas é em cima, no caso. Ok? Ele não queria colocar o 10 aqui porque fica tudo estragado o desenho. Mas é aqui mesmo. Porque o eixo de rotação está aqui mesmo. Ok? Então tá bom. Então vai ser simplesmente, vamos ver se tu concorda comigo, 4 vezes 10, né? Ah, porque já tá perpendicular as duas forças que a gente tem que descobrir. Por isso que é mais Vamos fácil. focar só nessa? Vamos focar só nessa por enquanto? Tá. É o torque de cada força o problema pede. Então vamos pensar só nessa por enquanto. Porque senão vai ter um outro problema aí, que é o somatório dos torques, né? A gente tem que ver isso depois ainda. Daí, o torque da força F2 a gente pode chamar de torque 2. Vai ser igual a força 2. 10 vezes 4 ao quadrado. É 10. A força é 4, né? Mas não é 4 ao quadrado, não, é só 4. Ah, não. Peraí. F2, né? Não tá certo, sim. Isso. E a distância. Desculpa, a força é 4, a distância é 10. Isso. Então a resposta aqui do torque dessa força é 40. Newton vezes metro. Ah, mas nesse caso é centímetros. Ah, é? Então Newton vezes centímetro. Pronto. Ou passa os centímetros para metros, né? Que é 0,1. Sim, não, Deus me livre. Eu vou colocar aí. Isso. Ó, mas isso aí eu acho que eles vão cobrar, tá? Acho que não. Então tá bom. A não ser que ele peça no enunciado, né? Se ele pedir no enunciado. Mas não pode errar a unidade, né? Do jeito que eu te ensinei, sim. Estaria bem errado. Agora é a tua vez. Tá, aí tu pensa agora... fazer o torque da outra força ali. Força 4. Eu vou seguir essa linha reta preta aí. Não. Eu vou criar um ângulo de 90 graus. Tá. Também está perpendicular essa força. Exatamente. Então, no caso, é 20 vezes 2. 20 vezes 2, exatamente. Também dá 40. Também dá 40. Ou seja, olha só que importante o que tu acabou de ver. Se a gente dobra a distância, para ter o mesmo torque, tem que reduzir pela metade a força. É sempre diretamente proporcional. Diretamente proporcional, exato. Exato. É a mesma coisa se tu tivesse um balanço, né? Isso aqui já dando um spoiler do próximo assunto. Tu tem um balanço e tu tem, por exemplo, um balanço desregulado, né? Desse para os pais brincar com os filhos. Né? O torque vai ser maior desse lado, né? Então aqui tu coloca a criança, sacou? Coloca a criancinha. Porque o peso dela, que vai ser a força, é menor que o do pai, certo? E aqui tu coloca o pai. Porque o peso dele vai ser bem maior. Mas como a distância é menor, né? O torque acaba sendo igual. Beleza? Sim. Beleza. Esse é o problema mais clássico de equilíbrio que tem. É ali que a gente começa tudo. Então agora vamos para o último, para a gente poder ver as coisas que estão lá nos seus slides. Porque aqui vai ter decomposição. Esse é mais difícil. É bom tu ter essa visão, né? Saber como é que será o problema só de olhar para ele, né? Esse aqui é mais difícil porque esse aqui vai ter decomposição. E aí, se só aparecesse na tua prova agora, saberia começar?
Peraí. Começa com aquele risco preto lá da outra figura. Tá, eu crio então uma força lá em cima do risco preto e uma no meio? Não, uma no meio não, e uma seguindo um ângulo de 30 graus. Bem, primeiro vamos colocar o risco preto, pontilhado. Tá. Beleza. Isso. Uma dessas assim e fecha o ângulo. Daí a gente lembra, isso, fecha o ângulo de 30 graus, já está fechado aqui. Daí a gente lembra que o que importa é a componente perpendicular, certo? Sim. Então a gente Então vai agora lembrar... para que lado? Bem, na realidade tem tudo a ver com o vetor que a gente está trabalhando, né? Então a componente perpendicular é o que importa, né? A componente perpendicular relacionada com o risco preto, com esse risco que está aqui sobre o nosso objeto rotacionando, certo? Então por que eu fiz esse pontilhado aqui? Porque eu vou decompor a força vermelha. Eu vou decompor ela tanto no eixo que é o de rotação, o preto, quanto nesse outro eixo perpendicular a ele, que é o cinza. Então, vamos lá, beleza? Ó, para decompor força, é aquela mesma história que a gente fez na aula ontem. Fazer as sombras, certo? Então, esse aqui seria o F, vamos chamar de FY. E aqui vai estar o FX. Tem que ser perpendicular, ok? Acho que eu fiz demais, então. Tudo bem, não tem problema. Esse é o FX. Okay? Muito bem. Qual dessas duas, o FX ou o FY, é o perpendicular aqui? Lembrando que o eixo de rotação está aqui, ó. Esse é o eixo de rotação. É o FY. É o FY perpendicular. Então, na prática, é só o FY que importa. Ok? Ai, é tão bom entender, meu Deus. Fizemos a decomposição, que bom que eu estou ajudando, da força vermelha. Lembrando que é apenas a componente perpendicular ao eixo de rotação que importa. Notamos que essa perpendicular é a FY. Ou seja, FX é paralela e não interfere no torque. Muito bem. FX, dane-se. O que importa para nós é FY. É porque é zero. Então... Ela vai ser zero, exatamente. Muito bem. Então agora vem um conhecimento de trigonometria. Meio que a física já acabou. Como é que eu faço para pegar o FY, né? Eu olho para o FY e percebo que ele, bem, não está aqui nesse triângulo que eu pensaria é o meu problema, né? Mas se tivesse, ele estaria aqui, né? Olha comigo. Então eu coloco ele aqui, como se fosse a translação da FY. Só para eu entender, tipo, ele está fisicamente aqui, é aqui que ele está. Mas para eu conseguir fazer a decomposição trigonométrica, ou seja, só matemática, na minha cabeça, eu coloco ele aqui e olho que ele é o cateto oposto, certo? Olha comigo que no cateto oposto é o ângulo de 30 graus? O oposto é o cosseno? Ai, eu ainda não... Primeiro tu tem que concordar comigo que ele é o cateto oposto. Ele está oposto ao ângulo de 30 graus, certo? Tá, então oposto porque você desenhou e dá para ver melhor. Senão eu ia ficar meio perdido. Exato. Exato. Eu só fiz por uma questão matemática mesmo. Fisicamente ele está aqui. Mas para ver melhor, eu coloquei ele aqui e aí eu noto o triângulo e noto que ele é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, porque o 30 está aqui e o FY está aqui, oposto. Tá? Então, se ele é o cateto oposto, a gente já definiu. Oi. Geralmente não vai ser sempre o cateto oposto, não? Numa força perpendicular? Não tem isso geralmente, não. Tá, Por quê? Sabe por quê? Porque ele poderia ter te dado esse ângulo aqui, por exemplo. E aí? É adjacente. Ia ser adjacente. Então vai sempre depender do ângulo que ele te dá, entendeu? Ou como tu faz a decomposição, tu poderia ter feito pro outro lado. Daí já seria outro ângulo. Um triângulo igual que você fez, para poder ficar mais fácil. Isso, sempre faz isso. É a dica que eu dou. Ainda mais, né, que tu não tá com a mesma prática de trigonometria que os outros colegas, é melhor tu desenhar o máximo de triângulos que tu puder para identificar as coisas. Sim. Então, como ele é o cateto oposto, né, lembra disso?
vai ser o F seno de θ. Ok? É isso aí. Então, se isso é verdade, agora a gente pode partir para o torque, né? Torque é igual a Fy, que é o que nos importa aqui, vezes a distância. Então vai ser F seno θ vezes a distância D. O F, ele falou no enunciado, eu não lembro qual que é a força. Mas tá aqui. A força é 10. O F é 10, está ali na figura. Seno de 30, esse tu tem que decorar, porque é um notável também. E o D, a distância, esse é um outro ponto que alguns alunos erram. A distância é sempre a distância total mesmo. Da peça. É o 0,5. Não tem mais decomposição. A decomposição é só na força. Beleza? Sim. Então, lembrando, ele gira aqui. A pecinha vai girar assim, olha só. Opa, peguei a coisa errada. Ela vai girar assim, ó. Então ela gira baseado no O aqui. Então a distância do O até onde tu tá aplicando a força, que é 0,5. Pronto, então 10 vezes 0,5 é 5. 5 raiz de 3 sobre 2, porque sendo de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar 2,5 vezes raiz de 3. Para maiores dúvidas, pode jogar na calculadora. Qual que é o seno de 30? Raiz de 3 sobre 2. 3 sobre 2, tá. Isso. Que é 1,73 dividido por 2. Que daí eu não sei qual é. Deve ser um 0,8,5. Assim. Beleza? Então tá bom. Agora vamos ver alguma coisa ali do teu. Vamos ver uma que tenha torque. Samuel, desculpa. É porque eu sou muito mal em matemática. Esse final aí eu não entendi. Tá, mas é que o final aqui é só matemática mesmo. Já eu parou sei, a mas parte... é básico, mas esquece. O único cálculo que eu faço é de medicação. 10 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes 0,5. Então tu pode, por exemplo, multiplicar esses dois aqui. Vai dar 5, ok? Eu recomendo que você refaça todas essas contas, tá? A raiz de 3 sobre 2 tu pode usar como 1,73. Dividido por 2. Bem, esse dividido por 2 aqui, por regra de matemática, pode dividir o 5. 1,73, porque a raiz de 3 é 1,73. Isso. Agora, 2,5 vezes 1,73 você pode jogar na calculadora. Tá, entendi. Agora... É 4,325 aproximadamente, então 4,325 Newton vezes centímetro, né? É isso. Então, tá bom, tá aí. Então, só lembrando, faça os eixos. Eu vou te mandar, que nem eu mandei na aula passada. Faz os eixos perpendiculares aqui à peça, né? Faça a decomposição da força nesses eixos. Repare quem é o paralelo, quem é o perpendicular. Só vai trabalhar com o perpendicular. Tu sempre vai ter que usar seno e cosseno. Daí a avaliação é tua de qual tu vai usar. E a avaliação é tua, não tem como decorar, tá? Aí tu vai colocar na fórmula. Vai depender de como foi apresentado os dados, exatamente. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais simples assim nas que tu mandou. Deixa eu abrir aqui os PDFs. Nossa, mas o que eu não aprendi nas aulas, eu aprendi hoje. Os portugueses, infelizmente, não voltam em coisas mais básicas, assim, daí a pessoa se sente perdida mesmo. Né? Aqui o segundo slide, ele fala bastante sobre trigonometria de novo. E depois... vamos para o terceiro slide aqui. Vamos ver se tem alguma coisa no terceiro. No terceiro já tem aquele primeiro assunto que eu passei hoje. Deixa eu te mostrar aqui. Esse negócio aí é do primeiro assunto, não é torque aqui ainda. Aqui é o primeiro assunto, que é o equilíbrio. Que é aquele somatório de forças ser igual a 0. Mas essa força aí tá ao contrário, essa outra força? A força F? Não, é que são 3 forças distintas aqui. Sim. A força F é a da main. Oi? A F é a central. É que na realidade não, são 3 forças completamente de naturezas distintas, não são decomposições de nada isso aqui, né? A força F é a força que, vamos dizer, o cara está aplicando.
ok? Ele está puxando a perna dele. A força T1 vem da corda, segurando aqui. E a T2 também. Agora, se ele estiver em equilíbrio, ou seja, se tudo estiver parado, significa que a F1, a F aqui, que o cara está empurrando, né? Vai ser igual à soma das decomposições de T1 e T2. Vai ser a soma aqui de T1 e T2, tá vendo? Essa aqui é a decomposição da T1 no eixo. E essa aqui... quadrado, né? Ou não? Não é ao quadrado. Tem que entender a parte física primeiro, depois tu entende a trigonometria. Então, ó, T1 causa essa decomposição aqui. Eu desenhei primeiro. Então seria a T1x. E a T2 aqui seria a T2x. Então tu tem duas opções. Ou você faz a decomposição, que me parece ser o que tu entendeu melhor, ou, para esse caso específico, a decomposição funciona para todos. Ou, para esse caso específico, tu vai usar a lei dos cossenos, que tem a ver com a força ao quadrado. Okay? Então é isso. Só que daí tu vai ter que entender o seguinte, né? A interpretação é bem mais tensa, tá? Tu vai ter que entender que T1 e T2 vai causar essa força aqui, né, por somatório de catetos de triângulo que não é retângulo. E essa força que eu acabei de desenhar, ela é igual a F ali, igualzinho. Na prática, ela é a soma das componentes x de T1 e T2. Vai ser igual a essa. Okay? Mas só funciona para esse caso. Por quê? Porque só nesse caso aqui que tu, né, nesse caso tu tem duas forças aqui. Poderia ter três. Poderia ter uma terceira aqui. E aí? Aí já não ia funcionar, entendeu? Aí já não funcionaria a lei dos cossenos. Então eu particularmente recomendo que você sempre faça decomposição. Sempre faça decomposição, porque vai sempre ser mais que dá para todos. Oi? Que dá para todos. Dá para todos. Decomposição pode ter certeza. Funciona em todos os casos. Agora, a lei dos cossenos lá funciona só nesse caso que tu tem duas forças, tá bom? Então, como é que tu faria aqui? Basicamente, tu diria que esse F aqui, tá? Que eu acabei de escrever, é igual ao T1. Agora, eu quero essa decomposição aqui, que é o cateto adjacente ao ângulo de 35, T1 cosseno 35, mais T2 cosseno 35 também. Ok? Aí o cosseno 35 você acha na calculadora. Vai acabar encontrando que o problema pede aqui, que não sei, deve ser o valor de T1 e T2. Ok? Então tá bom. A gente pode ir na outra aula e terminar essa conta, fazer umas outras mais difíceis. Mas eu vou te mandar o livro. Tu, por favor, dá uma olhada no livro, que eu tenho certeza que tem uma figura igual a essa. Você já viu. Você vê só copiando do livro, colocando os valorzinhos, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Eu vou te mandar o link agora. Oi. Tá, eu ver se eu confirmo ainda hoje. Aham, daí tu me confirma lá, beleza? Tá, beleza. Então tá bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Não esquece de baixar o livro lá. Valeu! Tá, tchau, tchau.